Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do 7º ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para darmos continuidade aos estudos da nossa unidade 5, no qual agora vamos abordar os climas do nosso país. Vamos lá? Meus queridos, antes de iniciarmos este conteúdo, vamos compreender melhor o conceito de clima. O clima, gente, vai fazer referência a um conjunto de características atmosféricas de uma determinada região. De uma região para outra, as condições atmosféricas vão se diferenciar. Uma série de fatores vão fazendo com que estas regiões apresentem essas características distintas. Em uma determinada região faz um frio muito intenso na maior parte do ano. Em outra, vai fazer um calor intenso na maior parte do ano. Ou seja, essas alterações vão se dando por uma série de fatores, no qual atribuímos o nome de fatores do clima. E nós vamos conhecer cada um deles agora. Fatores do clima. O Brasil é considerado um país tropical por conta da predominância de climas quentes e úmidos. Essas características climáticas se devem principalmente à localização do país, que possui boa parte de seu território na zona tropical, áreas de baixas latitudes, onde as temperaturas médias anuais são elevadas. As altitudes do território brasileiro não exercem grande influência na diferenciação das temperaturas médias registradas na maior parte do país, com exceção de alguns lugares nos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que apresentam inverno frio e seco. O relevo também pode atuar como uma barreira para os ventos úmidos, vindos do Oceano Atlântico para o interior do território. A gente pode observar o relevo atuando aqui, por exemplo, no Nordeste, ali na região do chamado Planalto da Borborema, no qual o relevo ele vai ficar como uma barreira natural, impedindo as massas de ar úmido que vêm do Atlântico de atravessarem para outra parte, que vai se localizar ali também grande parte da sub-região do sertão. Consequentemente, essas massas de ar úmido vêm carregadas, mas quando elas chegam aqui nesse relevo, elas são obrigadas justamente a descarregar essa umidade em forma de chuva nessa porção, né, mais para o lado leste, mais para o oceano. Enquanto que a porção oeste, essa massa de ar vai passar mais seca. Né? É apenas um exemplo de como o relevo pode interferir no clima aqui do nosso país. As correntes marítimas que atuam no litoral brasileiro são predominantemente quentes. Elas aquecem as regiões litorâneas por onde passam e colaboram com a umidade para a formação das chuvas, contribuindo para a formação de climas quentes e úmidos e para o desenvolvimento de uma vegetação exuberante. As massas de ar que atuam no território brasileiro influenciam as temperaturas e a umidade. Vamos compreender agora a atuação das massas de ar no nosso país. Mas antes disso, o que são massas de ar? São basicamente grandes concentrações de volume de ar que vão trazer para determinadas regiões as características de onde esse ar, né, se aglomerou, onde esse ar se acumulou. Características essas de temperatura ou de umidade. Vamos observar aqui no mapa. Percebam o seguinte, neste mapa vamos observar a atuação das massas de ar do inverno brasileiro. Percebam que a chamada massa de ar equatorial continental no inverno, ela vai ficar um pouco mais restrita aqui ao estado do Amazonas, né, e ali aos estados vizinhos. Enquanto que no inverno eu vou ter uma atuação maior da massa de ar polar atlântica. Também tem uma grande atuação da massa tropical atlântica que vai se formar nessa região, né, aqui próximo da região sudeste do Brasil. Enquanto que a equatorial atlântica vai atuar mais aqui nessa porção aqui de transição entre o Nordeste, né, e a região Norte. Observando agora as massas de ar no verão, percebam que isso se altera, né? As condições climáticas do nosso país vão se alterar na medida que eu tenho essa alteração também da estação. A massa equatorial continental, ela já vai atuar mais, né, mais espalhada ao longo de toda a extensão do territorial do Brasil, com exceção aqui na região sul do nosso país. Aqui a região sul vai ser justamente influenciada pela tropical continental, que vai se formar aqui, ó, na região continental da América. Também vai sofrer influência da massa tropical atlântica. Esta, por sua vez,
vai se formar aqui no oceano. Enquanto que a região nordeste, né, e parte aqui do norte, aqui quase no extremo norte do Brasil, né, já chegando nesses países vizinhos, a gente vai perceber uma atuação maior da massa de ar equatorial atlântica. Professor, o senhor falou muito de massas de ar. No entanto, quais são as características que essas massas de ar vão trazer? Como que a gente sabe dessas características? Como eu falei anteriormente para vocês, né, as características de uma massa de ar vão ser justamente aquelas condições da região onde esta foi formada. Perceba, por exemplo, a massa equatorial atlântica. Ela foi formada no oceano. Ela foi formada aqui na região da linha do Equador, uma região mais quente. Se ela está justamente numa região de baixa latitude, né, próximo da linha do Equador, onde a temperatura é alta, essa massa de ar vai trazer temperaturas altas, né, ou seja, temperaturas mais quentes. No entanto, ela foi formada no oceano. E se eu tenho oceano, eu tenho evaporação. Se eu tenho evaporação, eu vou ter justamente uma massa de ar úmido. Ou seja, as características da massa equatorial atlântica serão justamente de uma massa de ar quente, em virtude de ter sido gerada numa região, de ter sido formada numa região de altas temperaturas, e úmida, em virtude de ter se formado numa região onde eu vou ter uma grande umidade, justamente nos oceanos. Vamos pegar o exemplo aqui da polar, por exemplo. As massas de ar polar, né, como a gente bem percebe, essa polar atlântica, ela vai ter a seguinte característica. Ela vai ser fria, já que ela foi originada em área de altas latitudes, ou seja, nas áreas mais frias, né, ao sul do nosso planeta, e vai carregar com ela umidade, já que ela foi formada também no oceano. Professor, e quando que uma massa de ar pode ser formada, mas não carregar umidade? Por exemplo, a massa tropical continental. Como ela é formada aqui no sul do continente americano, ela vai ter a seguinte característica. Primeiramente, ela vai ser quente, né, pelo fato de ter sido originada em regiões tropicais. E o segundo ponto, ela vai ser seca, né? Ela não vai apresentar umidade, justamente pelo fato dela ter se formado no meio do continente, ou seja, onde eu não tenho uma presença muito grande de água, onde eu não vou ter um processo de evaporação, consequentemente eu não terei muita umidade. No entanto, devemos também ter muita atenção quando observamos aqui a massa equatorial continental. Afinal de contas, ela vai se formar aqui, ó, no meio do continente, aqui na região da Amazônia. Primeiro ponto, como ela está se formando aqui próximo à linha do Equador, em áreas de baixas latitudes, essa massa de ar vai ter uma característica de temperaturas, né, mais elevadas, ou seja, vai ser uma massa de ar quente. Entendi, professor. Mas se ela foi formada aqui no meio do continente, ela também vai ser seca. Não, é aí que está. Afinal de contas, a massa equatorial continental, ela foi sim formada no meio do continente, como a gente bem pode perceber. Ela é de fato continental. No entanto, ela foi originada aqui, ó, na região da Amazônia. E como a gente sabe, na região da Amazônia, eu tenho uma presença muito grande de rios, né? Eu tenho um grande processo de evaporação dessa água dos rios e a evapotranspiração das plantas. Consequentemente, nessa região, eu também vou ter muita umidade. Então, a massa equatorial continental vai trazer justamente as características, né, dessa região no qual ela se formou, sendo desta forma uma massa de ar quente e úmida. E devido a uma série de fatores climáticos, como vimos anteriormente, os climas do nosso país também vão ser bem diversificados. A gente pode observar, por exemplo, ao longo da extensão territorial do Brasil, climas como o equatorial, predominando aqui em parte da região nordeste, né, uma pequena parte do nordeste, a maior parte do norte e aqui do centro-oeste. Vamos ter o clima tropical, aqui atuando em parte do nordeste, do centro-oeste e da região sudeste. Vamos ter, por exemplo, também o clima semiárido, que é aquele que vai atuar principalmente ali na região do sertão nordestino. Também temos aqui o subtropical, que é um clima mais ameno, justamente ali nas partes mais baixas, né? Mais ali ao sul do Trópico de Capricórnio, entre outros. Vamos observar as características de cada um desses climas. O clima equatorial
vai ter uma característica de ser quente e úmido, com uma pequena amplitude térmica, ou seja, pequenas variações de médias de temperatura ao longo do ano. As temperaturas médias variam entre 25 graus Celsius e 28. Chuvas abundantes, com índice entre 1.500 milímetros a 2.500 milímetros por ano, influenciado pela atuação da massa equatorial continental. A estação seca é curta ou inexistente em algumas áreas. Agora falando do clima tropical, este vai ter a característica de ser um clima quente e úmido, apresentando duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. As temperaturas médias variam entre 20 graus Celsius e 28, e as precipitações em torno de 1.500 milímetros por ano. Tropical úmido, quente e úmido, apresenta verões chuvosos e invernos secos. No Nordeste, o inverno corresponde à estação chuvosa e o verão à estação seca, influência da massa equatorial atlântica. As temperaturas médias variam entre 18 graus Celsius e 26 graus Celsius, e as precipitações entre 1.500 milímetros e 2.000 milímetros por ano. O tropical de altitude é menos quente que o clima tropical, em função da altitude, pois ocorre em áreas situadas acima de 1.000 metros, e das chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Pode ocorrer geadas no inverno e é influenciado pela massa polar atlântica e massa tropical atlântica. As temperaturas médias variam entre 18 graus Celsius e 22, e as precipitações acima de 1.700 milímetros por ano. Enquanto que o clima semiárido vai ter a característica de ser quente e seco, com chuvas escassas e distribuídas de maneira irregular ao longo do ano. As temperaturas médias variam entre 26 e 28 graus Celsius, e a precipitação é inferior a 1.000 milímetros por ano. Já o clima subtropical vai ser uma pequena parte ali, como vimos anteriormente, abaixo do Trópico de Capricórnio, ao sul do Trópico de Capricórnio, pegando ali uma parte do estado de São Paulo e todos os estados do sul. Apresenta grande variação de temperatura entre verão e inverno e não possui uma estação seca, pois as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Em áreas de maiores altitudes, pode ocorrer geada e neve no inverno. As temperaturas são inferiores a 18 graus Celsius no inverno e podem ultrapassar os 30 graus no verão. A precipitação é superior aos 1.500 milímetros por ano. Ou seja, uma característica desse clima subtropical é justamente isso, né? Ele não vai possuir uma estação seca em virtude das chuvas, né, das precipitações serem bem distribuídas nessa região de abrangência desse clima ao longo do ano. Bom, agora nós vamos conhecer as vegetações do nosso país. Queridos, antes de iniciarmos este conteúdo, precisamos compreender que a vegetação, assim como o clima vai apresentar variações de acordo com uma série de fatores, a vegetação também, né, vai se mostrar diferente em determinadas regiões, justamente em virtude de uma série de fatores. Um destes fatores principais é justamente o clima. As formações vegetais nativas do Brasil passaram por um intenso processo de devastação no decorrer da ocupação do território. Mata Atlântica que o diga. Observe no mapa a distribuição da vegetação nativa no território brasileiro. Observando neste mapa, percebam que eu vou ter uma grande variedade vegetacional no nosso país. Eu tenho aqui na região norte a predominância da gigante floresta amazônica. Na transição entre a região nordeste e a região norte do país, eu vou ter a chamada Mata dos Cocais, enquanto que aqui mais na porção aqui do sertão nordestino, eu vou ter justamente a Caatinga, né, outra forma de vegetação bem conhecida por nós. Teremos aqui na costa do Brasil, mais precisamente aqui na parte leste, a Mata Atlântica, aquela mesma que foi muito desmatada, né, que vem sendo muito desmatada desde o período de colonização, desde o período pré-colonial, né, quando se extraía dessa região aqui da Mata Atlântica o pau-brasil, né, quando se retirou a vegetação nativa para iniciar o grande cultivo de cana-de-açúcar, né, no período açucareiro brasileiro, entre outros tipos, né. Também podemos destacar o cerrado, aqui na região centro-oeste, se expandindo também para o nordeste, a gente bem pode observar, também aqui na região sudeste. Enfim, as características e a distribuição das formações vegetais
estão relacionadas a interações estabelecidas entre o clima, como conversamos anteriormente, e outros fatores, como o relevo e a hidrografia. As florestas tropicais, abrangem a floresta amazônica e a Mata Atlântica, que apresentam árvores de grande porte, com folhas largas, chamadas latifoliadas, e sempre verdes, e abrigam uma rica biodiversidade. Estão associadas às regiões de climas quentes e úmidos. O cerrado, como a gente bem pode observar aqui, ao longo dessa imagem, que vai predominar ali principalmente na região centro-oeste. Esta vegetação abriga espécies vegetais variadas, que vão de árvores altas e densas, até espécies mais baixas e espaçadas, entre as quais crescem arbustos e plantas rasteiras. Ocorre em áreas de clima tropical com duas estações bem definidas, a chuvosa e a seca, quando ocorrem queimadas naturais. Para resistir ao fogo, as espécies do cerrado se adaptaram, por isso apresentam troncos retorcidos e folhas e cascas grossas. O cerrado apresenta grande biodiversidade e cerca de metade de sua área ainda é coberta pela vegetação nativa. A caatinga, que é um grande destaque da nossa região Nordeste, um ponto muito importante. Ela é considerada a única formação vegetal nativa exclusivamente brasileira, ou seja, a caatinga é só nossa. Suas espécies, adaptadas ao clima semiárido, não são encontradas em nenhuma outra região do mundo. Algumas espécies da caatinga armazenam água e apresentam raízes bem próximas à superfície para absorver o máximo de chuva. Também há espécies que perdem folhas nos períodos de seca prolongada e outras que apresentam espinhos no lugar de folhas, como o xique-xique e o mandacaru. Já nos campos, predominam paisagens com gramíneas, pequenos arbustos, árvores de pequeno porte e plantas herbáceas. Ocorre em áreas com relevo levemente ondulado e de clima subtropical, mais precisamente onde? Na região sul do nosso país. A chamada campinarana ocorre no noroeste da Amazônia. Essa formação vegetal se desenvolve em solos arenosos, variando de uma cobertura mais rala, composta de gramíneas e arbustos, a matas fechadas, mas menos exuberantes que a floresta amazônica. A chamada Mata das Araucárias, também chamada Mata dos Pinhais, ocorre principalmente em altitudes mais elevadas e em latitudes médias. Está associada ao clima subtropical, também ali na região sul do país, com temperaturas amenas e chuvas regulares. Apresenta pequena variedade de espécies vegetais, com o predomínio da araucária, como leva o próprio nome. Esta árvore é um tipo de conífera, espécie que produz cones, pinhas, que armazenam suas sementes. E percebam o seguinte, a copa dessas árvores, ela é assim, tem uma árvore de médio porte, mas com as copas mais ou menos dessa forma, tudo bem? Vegetação litorânea. Entre as formações vegetais do litoral brasileiro, destacam-se as restingas e os mangues. As restingas são compostas de espécies vegetais, geralmente rasteiras e baixas, desenvolvendo-se em dunas e areiais. Os mangues se desenvolvem nas áreas de encontro das águas de rios e mares. A vegetação dos mangues ocorre sobre solos salinos e pobres em oxigênio. Para se adaptarem a essas condições, algumas espécies vegetais desenvolvem raízes aéreas, absorvendo o oxigênio diretamente da atmosfera. Meus amigos, isso se chama natureza. O Pantanal é uma formação vegetal bastante variada e complexa, pois se encontra em uma área de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica, apresentando espécies vegetais de ambas as formações. Está associada ao clima tropical e apresenta estações secas e chuvosas bem definidas. A vegetação das partes mais baixas do terreno é adaptada às cheias dos rios que ocorrem na estação chuvosa, provocando inundações anuais de longa duração. O Pantanal é uma formação vegetal bastante variada e complexa, pois se encontra em uma área de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica, apresentando espécies vegetais de ambas as formações. Está associada ao clima tropical e apresenta estações secas e chuvosas bem definidas. A vegetação das partes mais baixas do terreno é adaptada às cheias dos rios que ocorrem na estação chuvosa, provocando inundações anuais de longa duração. Enquanto que a Mata dos Cocais ocorre principalmente nos estados do Maranhão e Piauí,
em áreas de clima quente e úmido. Constitui área de transição entre a floresta amazônica, o cerrado e a caatinga. É formada principalmente por palmeiras, como o babaçu, a carnaúba e o buriti. E que a gente pode perceber que, de certa forma, essas formações vegetais ficam mais espalhadas, né? Ficam um pouco mais distantes umas das outras. Meus queridos, agora vamos abordar a devastação da vegetação, mais precisamente da vegetação nativa do nosso país. Observa aqui comigo neste mapa do Brasil. Em verde, eu vou ter as áreas onde a vegetação nativa estão preservadas, enquanto que em lilás eu vou ver justamente as áreas onde as vegetações nativas foram devastadas. Destaque importante aqui para a região sudeste, aqui para o meio da região centro-oeste e para a faixa litorânea, que se estende aqui do nordeste aqui até o extremo sul do Brasil. Detalhe importante também de observarmos como cresce a devastação da vegetação nativa da floresta amazônica, aqui na região norte. As áreas originalmente ocupadas pelas formações vegetais nativas vêm sendo progressivamente devastadas pela ocupação humana e pelo desenvolvimento de atividades econômicas, desde a chegada dos europeus no século XVI. Percebam que é um processo bem longo, hein? A devastação da Mata Atlântica começou no século XVI, com a intensa extração do pau-brasil. Ao longo do tempo, a ocupação humana foi se intensificando, com a expansão de áreas agrícolas e urbanas, abertura de estradas, surgimento e crescimento de cidades, etc. Atualmente, apenas 5% da mata original está preservada. A Mata das Araucárias é a formação vegetal nativa que foi mais devastada em todo o território brasileiro, em função da retirada de madeira, exploração da erva mate e introdução de pastagens, áreas agrícolas e cidades. Restam menos de 2% da cobertura original em poucas áreas protegidas. Além da ocupação humana, com a abertura de estradas e expansão de cidades, o desmatamento da floresta amazônica ocorre em razão de queimadas, extração de madeira, exploração mineral, construção de hidrelétricas, criação de gado e agricultura, com destaque para a expansão do cultivo de soja. Cerca de 15% da área desmatada da floresta amazônica, que também ocupa outros países da América do Sul, está em território brasileiro. Percebam como a ação antrópica, ou seja, a ação do homem, contribui cada vez mais de maneira mais intensa e de maneira mais forte para esse processo de devastação da vegetação nativa do nosso país. Atualmente, podemos acompanhar nos jornais as grandes queimadas que ocorrem na floresta amazônica, nesse período do ano, que, por sinal, são cada vez mais agravadas pela ação do homem nesse domínio florestal, justamente na abertura de imensas áreas, justamente para a exploração de madeira, para a construção de garimpos ilegais ou para explorar outros recursos, que consequentemente, na medida que eu deixo essas áreas bem abertas, como vocês bem podem perceber, no meio da floresta amazônica, quando a gente percebe essas clareiras, são justamente fatores que vão mexer com toda uma dinâmica climática do nosso país e também do planeta. Altera o regime de chuvas, contribui consequentemente para uma devastação ainda maior ocasionada nesse período de queimadas nessa região. O Cerrado conta com metade de sua área coberta pela vegetação nativa. A expansão da ocupação humana e da atividade agropecuária é o principal fator responsável pela redução, com destaque para o plantio de soja e a formação de pastos. As carvoarias também têm papel de destaque neste processo. Cerca de 46% da vegetação nativa da Caatinga foi devastada. As principais causas são pisoteamento do gado, técnicas agrícolas inadequadas, como desmatamento seguido de queimada, implantação de grandes polos de agricultura irrigada, corte da vegetação para uso de lenha em moradias e empresas, além da ocupação humana ao longo do tempo. A pecuária e os cultivos de trigo, soja e eucaliptos e pinos são as principais atividades que devastam os campos na região sul. A retirada da cobertura vegetal contribui para a degradação dos solos e a intensificação do processo de arenização, que pode ser definido como o surgimento de depósitos de areia formados a partir da ação de chuvas e dos ventos. Atualmente, a área coberta pela vegetação nativa está em torno de 45%.
Meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês e, em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau.